E você saiba que vamos investir ainda mais em 2026, nesse ano novo, na informação mais qualificada que priorize a sua saúde, a sua qualidade de vida. Um ano novo mais saudável, bom de se viver. Vamos ao tema de hoje, então. Esse mês é dedicado à campanha Janeiro Roxo, com o objetivo de conscientizar a população sobre o combate à hanseníase. Uma doença infecciosa, contagiosa, evolução crônica, afeta nervos, pele. Para falarmos sobre esse tema tão importante, recebemos nesse primeiro balanço de 2026 a médica dermatologista, a doutora Juliana Gomes. Seja bem-vinda, doutora. Muito bom dia, doutora Juliana. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Sérgio. E até a sua blusa também, já de roxo, né, doutora? Já coloquei para a gente entrar nesse clima de janeiro roxo, que é um mês dedicado a esse combate, a essa doença ainda tão estigmatizante ainda no Brasil. É impressionante, né, doutora? O preconceito. Eu era criança, me lembro disso, as pessoas falavam demais, usavam até de forma pejorativa a pessoa que tinha essa doença, né? Isso, antigamente a hanseníase era chamada de lepra e como não tinha tratamento, ela evoluía para as piores sequelas. Então, a incapacidade física, o paciente ele amputava membros mesmo, então hoje ela ainda infelizmente é considerada pejorativa, então leproso, esses termos que são inaceitáveis ainda infelizmente são utilizados. É verdade, querida. Vamos para a primeira pergunta, doutora Juliana. Elisa Bezerra de Laranjeiras, quais as causas e os sintomas da hanseníase? A hanseníase ela é uma doença infecciosa, então ela é causada por uma bactéria. Foi descoberto, que era uma bactéria e hoje em dia, graças a Deus, já tem tratamento para isso. As causas, então, é essa infecção. E como é que se dá essa infecção? Quando você está em contato com um paciente que ainda não começou o tratamento. Então, um contato contínuo com aquele paciente que tem hanseníase, ele vai infectar quem está perto ali com aquele contato por anos. E as imagens ali, né, doutora Juliana? Isso, os sintomas que ela perguntou, veja, pode ser tanto essas manchas, as manchas elas podem ser mais claras, podem ser mais escuras, podem ser rosadas, podem ser nódulos. Ali nós já temos o início de uma garra atrófica, que é uma sequela neurológica, porque essa doença acomete tanto pele também como nervos. As manchas mais claras que fazem diagnóstico diferencial com outras doenças, então a hanseníase pode se manifestar sob diversas formas. Que coisa séria, né, doutora? Isso. Por isso tão importante essa nossa abordagem. Próxima pergunta, doutora Juliana, é do Bernardo Santana, Santa Lúcia Araújo. Hanseníase é altamente contagiosa? Essa é uma dúvida que estabelece muito mito, viu, doutora? Isso, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, mas a gente costuma explicar para os pacientes que ela é altamente infecciosa, mas ela é pouco patogênica. O que acontece isso? Alguns pacientes, algumas pessoas, elas têm uma resistência a essa bactéria. Então, elas vão conviver com o paciente que tem essa bactéria, eles não vão manifestar nenhum sintoma, mas ela é sim uma doença infecciosa, altamente infecciosa. Só que o que eu quero lembrar, Sérgio, veja, é um contágio que depende de um tempo prolongado, não é casual. Por exemplo, eu atendo vários pacientes com hanseníase, então naquele contato uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, então não é um contato rápido, é um contato contínuo que geralmente é daquele paciente que passa vários anos morando com aquele paciente portador da doença. Perfeitamente. Muito esclarecido, doutora. Gilmara Dias, de Maruim. Toque ou abraços transmitem hanseníase, doutora? Não, toque, abraço, beijo, nada disso transmite a doença. Então, vamos frisar o que é que passa mesmo. A passagem, a transmissão dessa bactéria, ela se dá por gotículas. Então, gotículas que vêm de onde? Das vias aéreas superiores. Então, através de saliva, através de tosse, através, então, aquela pessoa que está ali próxima, falando sempre. Então, essas gotículas que tem a grande quantidade de bacilo, dessa bactéria, é que vão transmitir. Mas toque, abraço, usar a mesma toalha, isso não passa, não transmite a hanseníase. E isso é bom para a gente lembrar, porque acontece hoje o quê? O paciente, quando é diagnosticado de hanseníase, as pessoas querem se isolar, por conta daquele isolamento que existia no passado, devido, quando não tinha tratamento. Mas lembrar que quando o paciente começa o tratamento da hanseníase, ele já não passa mais essa bactéria para os outros. E o terrível do preconceito, doutora. É o que eu te falo, já vi isso acontecendo. Amanda Reis, Muribeca. Hanseníase, causador, doutora, pode ocorrer a amputação de partes afetadas? A hanseníase ela vai causar formigamento, ela vai causar aquela sensação de fraqueza muscular, ela vai causar também, nos piores casos, quando não busca atendimento médico, a amputação.
medicação justamente por quê? Porque aquele nervo, ele não vai ter mais o estímulo, ele não vai conseguir passar aquele estímulo para aquele órgão, para aquele membro, e aí sim vai precisar ser amputado. Mas esses casos, Sérgio, são muito extremos, porque hoje em dia, como existe o tratamento, o paciente fazendo o diagnóstico, tendo um diagnóstico precoce, fazendo o tratamento, ele não chega a esses graus mais evoluídos. E doutora Juliana, me permita até a observação mais pessoal, é lindo você observar a evolução da medicina. Exatamente. É uma benção, algo inacreditável assim, quanto cresceu, evoluiu e nos favoreceu, né, doutora? Nos favorece porque pessoas eram separadas dos pais, crianças eram separadas da família, viviam nesses leprosários que hoje não existe mais, né, mas nesses antigos leprosários, porque como não havia doença e ela é contagiosa, então as pessoas viviam isoladas. Então, hoje em dia a pessoa já começa o tratamento, já não é... As pessoas chegam com muita dúvida, por exemplo, avós, eu posso abraçar meu neto, posso segurar meu neto? Pode, a partir do momento que já tomou o primeiro comprimido da medicação, né, que vão ser alguns meses, ela já não passa mais a doença, então isso é ótimo. É lindo, e quanto sofrimento houve, né? Quanta tristeza acontecia. Luciano Ferraz, bairro Siqueira Campos, Aracaju. A pergunta, né, da hanseníase, tem cura? É contagiosa? Mesmo depois desse tratamento? Uma boa pergunta, né, doutora? Exatamente, a hanseníase tem cura. Esse tratamento é feito a partir de antibióticos, já que é uma doença causada por bactéria, e a partir do momento que o paciente começa o tratamento, ele não transmite mais esse bacilo, que é essa bactéria. Maravilha, muito esclarecido também. Mais um mito, né? A gente já quebrou mais um mito aqui. Edson Barbosa é de Lagarto. O diagnóstico precoce é importante, doutora Juliana? Como é que acontece esse tratamento da doença? O diagnóstico precoce ele é muito importante para poder avaliar e buscar esse diagnóstico no início da doença para que ela não se prolongue, para que ela não prossiga. Então, isso vai evitar o quê? Uma piora, as sequelas neurológicas. Então, o paciente ele começa a desconfiar, então ele é examinado, faz o diagnóstico, por exemplo, quando tem as manchas, então tem uma fraqueza muscular. Acontece muito, Sérgio, da gente diagnosticar um paciente que acabou se queimando, cozinhando, acabou ferindo o pé, a região plantar do pé, porque ele não sentiu aquela dor. Então, nesse início, ele já é importante fazer um tratamento para que ela não vá evoluir para as formas mais graves. Maravilha. Temos mais uma pergunta interessante, doutora. Raíza Pereira, ela reside no bairro Luzia, em Aracaju. O tratamento é distribuído de graça pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, doutora? Exatamente, para todo paciente, o paciente que vai buscar o SUS, o paciente da rede particular, o tratamento é oferecido para todos os pacientes pelo SUS. Esse tratamento, em geral, dura de 6 a 12 meses, então são medicações diárias. Existe uma dose, Sérgio, que é tomada no próprio posto de saúde, que é chamada dose supervisionada, mas para todas as pessoas que têm esse diagnóstico, elas recebem de forma gratuita pelo SUS. E vale lembrar que o Brasil ainda é o segundo país com maior número de casos da hanseníase, então é muito importante esse diagnóstico precoce, esse início do tratamento para não transmitir essa doença que ainda assombra muito o Brasil. Ele só perde para a Índia, então ainda tem números muito, né, elevados de diagnóstico de hanseníase no país. Só confirmando, o segundo país com essa incidência dessa doença só atrás da Índia. Só atrás da Índia. Que impressionante, doutora, não sabia desse dado importante. Aguinaldo Santos é de São Cristóvão. É possível pegar hanseníase de um animal? Eu perguntaria até, animal também tem hanseníase? Não, essa doença, a hanseníase, ela não se pega através de um animal. Existem alguns estudos que já foram publicados a respeito do consumo da carne de tatu. Carne de tatu? Carne de tatu. Eu já comi, inclusive. Exato. Então, são os estudos que existem, mas contato com possuir um bicho de estimação, algum animal, não existe. E outra coisa, terminantemente proibida a caça ao tatu, né? Isso já faz muito tempo, agora não se faz, mas isso não tem esse tipo de crime, inclusive ambiental. Vamos para a pergunta para fechar agora, Rose Vasconcelos, Barra dos Coqueiros. Doutora, a aglomeração de pessoas facilita a transmissão da hanseníase também? Facilita. Então, a gente vê, né, o maior número de casos da hanseníase, em geral, quando várias pessoas moram no mesmo local, então pessoas que moram naquelas casas com vários habitantes, então esse contágio, como precisa ser contínuo, então se você, por exemplo, a gente vai e faz o diagnóstico de um paciente, a gente geralmente busca esses contactantes ativos. Essa busca ativa desses contactantes é importante, por quê? Porque ali, como já passaram vários anos, né, falando perto, tossindo,
essa transmissão, por acontecer dessa forma por gotículas, faz com que essa aglomeração seja um fator de risco, com certeza. Doutora, a gratidão pela sua presença, muito obrigado por elucidar todas essas dúvidas e tudo mais, quebrando esses mitos, isso é muito importante, esse trabalho que a gente vai priorizar em 2026, contando com a sua contribuição e principalmente nesse mês tão especial no combate à hanseníase. Doutora, muito obrigado, um ótimo dia. Eu que agradeço. Feliz 2026. Você também, tudo de bom.